Boa tarde a todos. Eu sou Roberta Mendes, sou estudante do curso de Direito da UFOB, sou bacharela em Humanidades também pela UFOB. Estamos iniciando com alegria mais uma atividade de Despertar. Hoje, contaremos com a participação do Rotaract Clube Barreiras, que realizou um concurso fotográfico para os estudantes da região oeste e trará aqui o top 3 finalistas. Daqui hoje sairá o ganhador desse concurso maravilhoso. Continue nos acompanhando pelas redes sociais, o site da instituição, e os links vão estar aparecendo para vocês no chat. Lembramos que todos os meses, dentro do calendário institucional, temos uma atividade com técnicas transversais em prol de despertar o ser humano para o seu aperfeiçoamento como atuante em uma sociedade plural. Um despertar para a educação de qualidade, para a educação inclusiva, ambiental, ampliar os conhecimentos e auxiliar no seu conviver com as diversidades. Lembramos também que a lista de presença será disponibilizada pelo chat. Nossa live hoje conta com o tema Vamos despertar para a beleza do Oeste? E teremos 2 momentos. O primeiro momento agora, uma palestra que será intitulada Um relato da formação territorial dos Cerrados Baianos, e o segundo momento, às 17 horas, será a premiação do concurso fotográfico com a mediação da Mayara Wagner, presidente do Rotaract Clube Barreiras. Convido agora para o primeiro momento o professor doutor Paulo Baqueiro, docente do Centro das Humanidades da UFOB, doutor em Geografia pela UFPE. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo à nossa live. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo agora. E vamos falar um pouco sobre a nossa região. Pronto, o senhor tem 40 minutos para a palestra. Em seguida, nós abriremos mais 20 minutos para interação com o público e a gente vai estar sempre acompanhando o chat. Mandem as perguntas por lá, pessoal. Houve um problema aqui. O YouTube travou a transmissão. Ah, não está aparecendo, né? Não, agora apareceu. Destravou. Bom, então já posso... pessoal, a gente teve um probleminha, deixa eu só repetir. O senhor vai ter 40 minutos para a palestra e mais 20 minutos finais para a interação com o público. A gente vai estar acompanhando o chat e aí vocês podem mandar as dúvidas por lá. Certinho, professor? Vou apresentar. Perfeito. Só vou pedir ao Gedson aí, a quem agradeço desde já pela colaboração, para abrir a apresentação que eu preparei. Bom, gente, então, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. A ideia hoje aqui é trazer um debate sobre a formação territorial dos Cerrados Baianos. Esse é um tema que eu venho me dedicando desde 2019, né? Então já tem um bom tempo que eu venho trabalhando na perspectiva da geografia histórica. Portanto, vai ser um trabalho, uma apresentação em cima das questões relativas à geografia, à ciência geográfica, tá bom? Bom, como eu disse no início, né, o tema da nossa apresentação trata... Eu que tenho que ampliar aqui, né? O tema da nossa apresentação, né, é um relato da formação territorial dos Cerrados Baianos. Para que a gente possa acompanhar esse debate, para que a gente possa fazer fluir essa discussão, eu preparei a minha apresentação em 3 partes. Num primeiro momento, eu pretendo falar um pouco sobre o que é formação territorial, né, que alguns autores trabalham também na perspectiva da história do território, são basicamente sinônimos que nós aplicamos na ciência geográfica, e significa afirmar que todo território tem uma história a ser contada, né? Todo espaço, quando ele é apropriado pela sociedade, ele é apropriado a partir de determinações históricas, como tudo, aliás, que existe na nossa realidade. Com o território não é diferente, e, portanto, a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona essa perspectiva da nossa realidade. No segundo momento, eu vou falar um pouquinho sobre os períodos e os meios geográficos. A história de um território ela é feita de permanências e de transformações, ou seja, ao longo do transcorrer dessa história de formação de um território, nós vamos ter momentos em que a história parece transcorrer de forma mais lenta, ou melhor dizendo, o tempo parece transcorrer de forma mais lenta e as transformações, portanto, não aparecem para nós de forma muito nítida.
E há outros momentos em que a história e o tempo parecem se acelerar e, portanto, geram transformações mais intensas, mais dinâmicas no espaço, tá? E, por fim, como um terceiro momento, nós vamos caracterizar os processos de territorialização trabalhando isso na perspectiva dos Cerrados Baianos, aqui da nossa região, compreendendo ou tentando compreender quais são as principais permanências e as principais transformações que acontecem e aconteceram nos Cerrados Baianos, naquilo que os historiadores chamam de longa duração, ou seja, na análise alargada do tempo. No nosso caso aqui, a nossa análise ela não se faz exclusivamente a partir do tempo, mas do espaço e do tempo pensados como uma única dimensão da realidade social. Bom, e aí falar um pouquinho sobre o que é formação territorial. Uma das formas a partir da qual a geografia, que é a ciência a qual eu me dedico, analisa o território, é a partir da chamada formação territorial. Essa análise da formação territorial ou da história do território, ela se faz a partir de uma metodologia na qual o geógrafo valoriza a abordagem espaço-temporal. O que é que significa isso? Significa dizer que para a análise do território, a gente precisa considerar a história de formação desse território em diferentes períodos e de como o processo de apropriação desse território vai produzir uma geografia, vai produzir uma apropriação social do espaço, tá? E isso nós fazemos, né, a partir da análise, a partir do uso de um instrumental metodológico que nós chamamos de periodização. O que é uma periodização, Paulo? É quando você recorta o tempo em diferentes períodos. Para isso ficar mais claro, eu vou trazer como exemplo uma periodização que é muito comum no ensino médio, que é a periodização da história do Brasil, que ela é feita em 3 períodos. Definimos a história colonial do Brasil, a história monárquica do Brasil e a história republicana do Brasil. Em cada um desses momentos, nós vamos ter agentes sociais, sejam eles o Estado, os agentes econômicos, as pessoas comuns, a igreja, entre outros tantos agentes, internos ou externos àquele espaço que nós estamos analisando, que vão atuar para gerar uma dinâmica espaço-temporal, uma dinâmica transformadora, ao mesmo tempo, do espaço e do tempo, tá? Quando um geógrafo vai analisar o processo de formação territorial, uma das primeiras coisas que ele precisa fazer é justamente observar quais são as mudanças que acontecem ao longo da formação territorial de um determinado espaço, como, por exemplo, os Cerrados Baianos, e ao analisar essas mudanças, nós vamos definir os períodos. Porque o que é que acontece? Cada período ele é relativamente homogêneo na sua constituição interna. Então, quando a gente fala de período colonial, a gente sabe, por exemplo, que aconteceram alguns eventos que transformaram a dinâmica do espaço e do tempo, mas que, ao longo desse período, era o Estado português que atuava, principalmente o Estado português, na conformação desse território. Isso é, portanto, uma homogeneidade dos processos que constituem uma dinâmica territorial. Quando tem a independência, aí acontece o que o professor Pedro Vasconcelos, geógrafo da Universidade Federal da Bahia, chama de período denso. E esse período denso ele vai romper com aquele momento anterior e vai gerar um outro período. A independência do Brasil, por exemplo, criou um novo período, que foi o período monárquico. E aí, mais adiante, nós tivemos a proclamação da República, que, mais uma vez, vai romper com a homogeneidade interna do período e vai criar um terceiro período, que é o período republicano. Tá? Aí eu trago 2 imagens, apenas ilustrativas, de um projeto que eu desenvolvi com uma colega da Universidade Federal do Paraná em 2018. Esse projeto ficou conhecido como retrofotografia. A ideia era pegar 2 imagens, uma antiga e uma atual,
de uma mesma visada, ou seja, de um mesmo ponto de observação, e mesclar essas duas imagens, né? Qual é a ideia que a gente quer trazer com a mesclagem dessas duas imagens? É mostrar que, conforme o professor Milton Santos, que é um geógrafo bastante famoso, que não é da área de geografia, um geógrafo brasileiro bastante famoso, costumava dizer, o espaço, que é a categoria de análise da geografia, ele resulta de um acúmulo de tempos. E nesse acúmulo de tempos, o homem vai criando, vai construindo, vai desconstruindo e vai destruindo objetos e ações. Então, árvores são plantadas, árvores são retiradas, calçamentos são implantados, asfaltamento é implantado, uma rua que existia antigamente ela pode ser substituída, a função de uma edificação pode mudar, né? E o que a gente queria mostrar com essas imagens é justamente isso. Vocês têm aí, por exemplo, na primeira imagem, um ônibus bastante antigo transitando pela orla do cais de Barreiras e lá no fundo um arranha-céu, né? Demonstrando a existência desses acúmulos de tempo que vão resultar na produção do espaço. Na segunda imagem, a gente tem uma edificação que é muito conhecida do centro histórico, hoje ela é um bar, e que no passado ela era um hotel, essa edificação. Então é um objeto técnico que manteve as suas características de forma, mas que mudou a sua função. O conteúdo de uso desse objeto técnico modificou. Então a gente tem ao longo do tempo uma série de dinâmicas, de transformações que vão caracterizar o espaço. É isso que a gente chama de formação territorial, a análise dessa história do território, desse acúmulo de tempos no território. E quem é que pratica esse acúmulo de tempos? A sociedade. Seja ela na forma de empresa, seja ela na forma de Estado, seja ela na forma de igreja, ou as pessoas comuns como nós. Nós somos os sujeitos, né, que produzem o espaço, transformando-o em território pela apropriação que a gente faz dele. Bom, e sobre periodização, né? Eu já dei uma explanada aqui rápida sobre o que é periodização, mas vou aprofundar mais um pouco. E para isso, eu vou usar a teoria dos meios geográficos que foi desenvolvida pelo professor Milton Santos, tá? O professor Milton Santos, ele nos diz, em algumas passagens escritas por ele, que a história dos territórios, sejam eles quais forem, eles contêm 3 grandes períodos. Um primeiro período, ele vai chamar de período natural. Já vou desdobrar essa informação. O segundo período, ele chama de período técnico, e o terceiro período, ele chama de período técnico, científico e informacional. Cada período desse, olha só, quando a gente ouve a palavra período, a gente está falando de tempo, tá? Tempo histórico. Então, cada período desse vai estar relacionado a um respectivo meio geográfico. Então, o período natural, ele vai produzir um meio natural. O período técnico vai produzir um meio técnico. E o período técnico, científico e informacional, por sua vez, vai produzir o meio técnico, científico e informacional. Lembrando o que eu acabei de dizer aqui, que o período, a palavra período remete a tempo, a palavra meio remete a espaço. Então, todo período tem o seu espaço correlato. Para o período natural, o meio natural. Para o período técnico, o meio técnico. E para o período técnico, científico e informacional, um meio técnico, científico e informacional. Agora, o que é cada um deles aqui? Ele vai dizer o seguinte, que o período natural foi o momento da história em que o homem produzia técnicas para melhorar sua condição de vida, mas essas técnicas não eram suficientes para alterar os ritmos da natureza. E o homem seguia, mesmo adotando técnicas, dependendo do que a natureza lhe oferecia. Então, por exemplo, uma comunidade indígena desenvolve uma técnica de coleta de babaçu. Ela tem uma técnica, mas ela continua dependendo do momento em que o pé de babaçu floresce, produz frutos, aqueles frutos amadurecem
e essa comunidade pode coletar. Isso é, portanto, a obediência da sociedade, da comunidade, aos ritmos da natureza. Tá? Ele vai dizer que o segundo período, o chamado período técnico, é o momento em que as técnicas produzidas pelo homem começam a produzir aquilo que Karl Marx chamou de segunda natureza. Então, pela sua capacidade de transformação da natureza, a partir do uso de técnicas, a sociedade começa a criar uma segunda natureza. Paulo, me dê um exemplo do que é segunda natureza? Vamos lá. Quando eu crio uma irrigação, eu estou subvertendo a ordem da natureza em relação às chuvas para a plantação. É uma técnica. E essa técnica, ela vai cada vez mais produzindo transformações na natureza. Ela é capaz de submeter a natureza à vontade do homem. E o terceiro período, esse chamado período técnico-científico informacional, Milton Santos diz textualmente, é a cara geográfica da globalização. É quando nós, sociedade, unimos a técnica, a ciência e a informação em favor da aceleração das transformações na sociedade. Isso é, portanto, o advento da globalização. É quando desenvolvemos as técnicas a partir da ciência e da informação e difundimos essas técnicas com informação altamente acelerada, e essa informação, ela leva essas técnicas para todos os lugares do mundo. E aí todo mundo passa a usar um mesmo tipo, um mesmo conjunto de técnicas. E isso é o que caracteriza a globalização. Aí pensem comigo, cada período desse, ele vai ter como resultado um meio, uma geografia que é o espelho desse período. Se eu não consigo alterar os desígnios da natureza, a geografia que vai se apresentar para mim, ela é caracterizada pela natureza. Mas se eu consigo começar a transformar a natureza para os meus interesses, no chamado período técnico, por exemplo, eu vou ter um meio, ou seja, uma geografia que é caracterizada por essas técnicas. Tá? Vou dar um exemplo, né? Ele fala, o Milton Santos, que nesse período da história, as técnicas eram diversas, porque elas estavam circunscritas a determinados locais do planeta, né? E isso vai produzir uma paisagem caracterizada por essas técnicas. Vou dar um exemplo, né? As sociedades que vivem na Amazônia, ribeirinhas, que vivem coladas com o rio Amazonas, elas constroem casas em palafitas. Essas casas são construídas para evitar as inundações dos períodos de cheia da Amazônia. Isso é uma técnica. E essa técnica os mantém fora d'água durante 6 meses do ano. Então, eles subvertem a vontade da natureza, eles modificam a vontade da natureza. Vontade entre aspas, tá? Os desígnios da natureza. Só que essa técnica, ela não serve, por exemplo, para o deserto do Saara, onde não tem rios. No deserto do Saara, os tuaregues, os berberes, os povos que vivem no deserto do Saara, tiveram que desenvolver outras técnicas de moradia. E as suas casas, portanto, vão refletir aquele tipo específico de técnica. E aí a gente vai ter uma paisagem diversa. Uma paisagem do deserto, uma paisagem da Amazônia, uma paisagem do semiárido brasileiro, uma paisagem da floresta tropical do Sudeste Asiático, uma paisagem do Polo Norte e assim por diante. No período técnico-científico informacional, como nós, sociedade, estamos difundindo as mesmas técnicas, a gente começa a construir cada vez mais parecido. A gente começa a viver em espaços habitados que são cada vez mais parecidos entre si. Quando a gente olha as grandes metrópoles, por exemplo, e a sua verticalização, a gente vai encontrar isso em Salvador, vai encontrar isso em Nova York, vai encontrar isso em Moscou ou em qualquer outra grande cidade do mundo. Porque é uma técnica que está sendo globalizada. Tá? Então, nós temos, só para repetir, para cada período, um meio.
e segundo o professor Milton Santos, nós temos 3 períodos / meios na história da humanidade. E aí, como é que isso acontece aqui na nossa região, nos Cerrados Baianos? Nas minhas análises, né, que eu repito, eu comecei a estudar a partir a questão da periodização da dinâmica territorial dos Cerrados Baianos a partir de 2009, já se vão aí algo em torno de 13, 14 anos, entrando para 14 anos, que eu estou nessa toada de estudos. Os estudos que eu venho realizando, eles se dão a partir do período colonial, né? Então, pela falta de maior compreensão da realidade dos povos originários aqui da nossa região, eu excluo essa parte, né? A parte pré-colonial, tá? E aí começo a considerar a formação territorial a partir da chegada dos portugueses na América. E aí, sendo assim, eu acabei chegando à conclusão de que na história territorial dos Cerrados Baianos existiram 3 períodos com os seus meios geográficos correspondentes. Um primeiro período, ele vai de 1501 a 1827, e eu o chamo de um território indiferenciado dos sertões. Os Cerrados Baianos são, naquele momento histórico, um território indiferenciado dos sertões. Por que o ano de 1501 é que vai demarcar o início desse processo? Porque, vejam só, o início da colonização do interior da Bahia, do que hoje nós chamamos de Bahia, ele se deu a partir da descoberta do Rio São Francisco. Os entradistas, que eram as pessoas contratadas pelos fidalgos, pelos donos de terra que viviam no litoral, eles fizeram as suas missões, as suas explorações pelo interior, margeando o Rio São Francisco. E o Rio São Francisco ele foi descoberto por Américo Vespúcio em 1501. Então, nas minhas análises, é o ano de 1501 que vai demarcar o início desse processo. Tá? O ano de 1827 fecha esse período, porque foi nesse ano que a Bahia, que esse trecho da Bahia, que pertencia originalmente a Pernambuco, passou a ser parte do território baiano. Até 1824, o que nós chamamos de oeste da Bahia, e que eu estou chamando aqui de Cerrados Baianos, pertenciam à província de Pernambuco. E o governo monárquico transferiu essa região para Minas Gerais. Minas Gerais administrou essa região durante 2 anos e devolveu para o governo federal, para o governo monárquico. Disse: eu não tenho condição de administrar essa área. E aí o governo monárquico decretou que em 1827 esse território passaria a fazer parte da Bahia. E por que eu chamo esse território de um território indiferenciado dos sertões? Porque as dinâmicas espaço-temporais que aconteciam nesse território, elas eram muito próprias. Elas sofreram pouca influência de agentes externos. Então, existiam particularidades e singularidades na dinâmica territorial dos Cerrados Baianos que faziam com que esse território não se parecesse, por exemplo, com o litoral, já bastante dinamizado pela introdução de algumas atividades econômicas, principalmente a produção de cana-de-açúcar, ao longo do período colonial. Só que esse território, aqui onde nós habitamos, ele se parecia com todos os demais territórios do interior do Brasil, nas suas dinâmicas políticas, econômicas, culturais. Então, ele era, naquele momento, um território indiferenciado dos sertões. E vocês sabem que a palavra sertão ela vem de Portugal. E ela significava, originalmente, um desertão. Uma área a ser explorada. Um fundo territorial. Uma área desimportante. Uma área até temida por ser desconhecida. Então, essa região aqui, que se configurava
que se configurou em algum momento do período colonial, ela recebeu a denominação de Sertão de Fora, porque ficava para além do Rio São Francisco, ela era um território indiferenciado, com suas próprias dinâmicas, suas próprias relações. O segundo período, né, eu defini a partir de 1822, quando esta região onde nós estamos, ela passa a ser controlada pela província da Bahia, até o ano de 1985. 1985, eu já expliquei o porquê do ano de 1827, então eu já pulo para o ano de 1985. O ano de 1985 para exportação. E isso vai demarcar uma mudança substancial na região. É, portanto, um período denso, como diria o professor Pedro Vasconcelos. Pessoal, tivemos um probleminha com a internet, estamos tentando resolver aqui. Aguardem uns minutinhos, o professor Paulo Baqueiro vai voltar. Enquanto isso, eu gostaria de lembrá-los novamente que a lista de presença será passada pelo chat. Pedir para que vocês nos acompanhem no Instagram. O link também está aí no chat para vocês nos seguirem, curtam, compartilhem as nossas postagens, fiquem por dentro de tudo que o Despertar o Foco está proporcionando para vocês. Enquanto o professor volta, se vocês tiverem algumas dúvidas, podem ir adicionando no chat, tá bom? O link do nosso Instagram já está aparecendo no chat para vocês. Às 17 horas nós teremos também o resultado do concurso de fotografia. Então aguardem para a gente poder ver quem são os 3 finalistas e quem vai levar esse prêmio maravilhoso. Vamos contar aí com a presença do Rotaract Clube Barreiras.
Prontinho, pessoal. Restabelecemos a conexão. O professor Paulo havia caído, mas agora já pode continuar a palestra. Alguém me lembra onde foi que eu caí? Em que trecho foi que eu caí? Alguém lembra? Para eu poder retomar? Ou eu posso fazer uma síntese aqui do que eu estava falando. Pode ser? O senhor pode fazer uma síntese e continuar, tá bom? Pronto, que aí também a gente não perde muito tempo. Eu vou abrir aqui de novo a apresentação, tá? Então, olha só, eu trago 2 cartogramas, tá? Todo mundo tá vendo aí? Deve estar, né? Esse primeiro cartograma, ele mostra uma característica bastante interessante da região, quando os rios eram usados como vias de transporte. Nós temos aqui os principais rios navegáveis da região, né? Os rios navegáveis, efetivamente navegáveis. O Rio São Francisco, número 1, está marcado com o número 1. O Rio Preto, que está marcado com o número 2. O Rio Grande e o Rio Corrente. Né? O Rio Corrente tem 2 braços. Tá? E em amarelo nós temos a cidade de Salvador, capital do estado, a cidade de Barra e a cidade de Barreiras. Tá? Quando nós vivenciávamos o período de plena navegação nos rios da bacia... Oi? Desculpe interrompê-lo, mas é porque os cartogramas não estão aparecendo ainda. Ah, não estão aparecendo? Não. Assim. Ah, é que eu tenho que voltar a apresentar. Eu tenho que voltar a compartilhar. Isso. Aqui na queda sumiu. Isso aí. Mas vamos retomar aqui. Está aparecendo agora? Me responda aí, por favor. Agora sim. Pronto. Então, esse cartograma aqui, embora ele não trate de todo o período de formação territorial, ele traz uma síntese interessante para a gente entender. Né? Eu estava mostrando, achando que estava mostrando os 4 rios navegáveis, né? E as cidades de Salvador, capital desde o período colonial, capital, cidade mais importante, enfim, deixou de ser capital durante um tempo. A cidade de Barra, na confluência do Rio Grande com o Rio São Francisco, e a cidade de Barreiras, né? Quando a navegação era plena nessa região, pelo menos durante a maior parte desse período, a cidade mais importante da nossa região não era Barreiras, era Barra. Justamente pela posição geográfica que Barra ocupava, na confluência do Rio São Francisco, o principal rio navegável da região, com o segundo mais importante rio navegável da região, que é o Rio Grande. Né? Era como navegável, tá? Então, a cidade de Barreiras, embora tivesse uma relativa importância regional, ela era uma cidade que estava subordinada a Barra, porque Barra era a cidade mais importante, era onde estava o comércio mais importante, era onde estavam os órgãos públicos mais importantes, chegou a ter o aeroporto durante algum tempo. Isso no período da navegação. Quando atingimos, a partir dos anos 50, mas principalmente a partir dos anos 60 e 70 na Bahia, o período do chamado rodoviarismo, e aqui eu aponto algumas importantes rodovias federais, só estou colocando aqui as federais, a BR-242, que passa por Barreiras, a BR-020, que passa por Barreiras, e a BR-135, que passa por Barreiras. Quando o Estado brasileiro começa a implantar rodovias federais para ligar as capitais, né, as capitais estaduais e a capital federal, a nova capital federal, Brasília, a navegação a vapor concomitantemente vai perdendo importância. E o que vai ganhando importância é o transporte rodoviário, o transporte de ônibus, o transporte de caminhões. Ora, se o navio perde importância e a rodovia passa a ser mais importante, o ônibus, o caminhão passa a ser mais importante, qual cidade vai ser beneficiária? Barreiras. Barreiras toma de Barra o papel de cidade mais importante da região. Por conta desse tipo de transformação que aconteceu na nossa região. Barreiras passa a ser um importante entroncamento rodoviário. 3 rodovias federais passam por Barreiras.
e Barra vai Pessoal, tivemos um probleminha de novo, mas já estamos tentando resolver. A internet aqui em Barreiras é instável, na UFOB mais ainda. Estamos aqui resolvendo. O professor Paulo Baqueiro volta já. Entrei? Entrou sim. Pronto. Voltou. Eu vou encaminhar para as conclusões, porque tá tendo queda, né? Então, vou encaminhar para as conclusões, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção, eu estava falando de como o rodoviarismo foi importante para mudar a configuração da dinâmica territorial regional, né, dos Cerrados Baianos, e aí eu estava falando do caso de Cotegipe, né? Que é muito raro a gente ter no Brasil o caso de uma cidade que perde a condição de cidade e, portanto, deixa de ser sede municipal. E isso aconteceu com Taguá. Taguá era a sede do município que hoje nós chamamos de Cotegipe. Ficava na margem do Rio Grande. Quando havia navegação, havia dinâmica. Quando deixou de haver navegação, Taguá perdeu essa dinâmica e essa dinâmica foi transferida para o que hoje nós chamamos de Cotegipe. E Cotegipe virou a sede do município. Né? Então, a gente tem toda uma configuração da atuação de diferentes agentes sociais, diferentes sujeitos sociais, que vão criando uma nova dinâmica e a nossa região continua passando por transformações, porque, conforme diria o professor Milton Santos, e com isso eu termino, o espaço é um eterno inacabado. Ele nunca está pronto, ele sempre está em transformação. Queria agradecer, pedir desculpas aí pelas falhas, é que eu estou na UFOB, e certamente foi a internet daqui que não ficou muito boa, mas eu estou à disposição para tirar dúvidas, caso alguma coisa na minha fala não tenha ficado clara. Obrigada, professor. A gente entende, né? Estamos aí na UFOB todos os dias, entendemos como é a internet aí, em Barreiras também toda, né? A gente tem algumas perguntas aqui no chat, eu também fiz algumas anotações, queria perguntar para o senhor. Aí vamos começar aqui com a pergunta da Laís Soares dos Santos. Para você, quais as principais mudanças no Cerrado Baiano que aconteceram e que foram notáveis e influenciaram para transformações no meio ambiente? Já respondo? Sim. Ou preferem fazer um bloco? A gente pode fazer um bloco também com 3 perguntas? Aí eu tenho mais 2 anotações minhas aqui. Pronto. A Laís perguntou sobre as transformações no meio ambiente e eu queria saber do senhor como geógrafo, né? Como quais os obstáculos que o senhor enfrentou nessa pesquisa no Cerrado Baiano, né? Como é pesquisar o Cerrado Baiano, quais são os obstáculos que o senhor enfrenta nesses dias? E como que a gente pode levar essa temática para as escolas aqui da região, para incentivar também esses estudantes que estão saindo de lá a serem pesquisadores nessa área? Perfeito. Já posso responder essas, né? Sim. Bom, com relação à primeira pergunta, né, que trata da questão das transformações no meio ambiente,
não tenha dúvida que o período mais agudo de transformações do meio ambiente é o atual, sem a menor dúvida. Por quê? Primeiro, porque a gente tem uma atividade econômica predominante, hegemônica, que ela é muito exigente dos bens naturais, né? Principalmente de água e de floresta. Só que ela não precisa da floresta, ela precisa da supressão da floresta. Ela precisa que a floresta saia e dê lugar a plantações. Então, isso acaba tendo forte incidência nas implicações ambientais na nossa região, e digo mais, nas implicações socioambientais. Porque, ao mesmo tempo em que você faz a supressão dos bens naturais, comunidades tradicionais também são expulsas, elas também são alijadas daqueles espaços, né? Então, há um processo de expropriação, né, de separação das comunidades dos seus espaços tradicionais para dar lugar à agricultura de precisão, né? Então, não tenho a menor dúvida. E além disso, a gente tem o processo de urbanização, né? A nossa região vem passando por um processo vigoroso de urbanização e quanto mais gente vivendo de forma adensada, que é a característica própria das cidades, maiores são as pressões sobre o meio ambiente. Então, não tenho a menor dúvida em afirmar que o momento atual é o que tem mais exigido do meio ambiente, que tem mais pressionado o meio ambiente regional. Com relação aos obstáculos, Roberta, o principal deles como eu trabalho com geografia histórica, eu preciso de fontes documentais, eu preciso de fontes históricas, etc. E o principal obstáculo com o qual me deparei é justamente a ausência ou a dificuldade no acesso às fontes. Tá? Como a região onde nós vivemos, ela só recentemente adquiriu uma importância no conjunto das atividades econômicas e no conjunto da política no estado da Bahia, recentemente, quando eu falo a partir dos anos 70 para cá, porque antes não tinha a importância que tem hoje, econômica, né? Nós somos uma região pouco pesquisada ao longo da história. Se você chegar no arquivo público da Bahia, por exemplo, você vai encontrar um acervo gigantesco sobre o passado de Barra e pouquíssima coisa sobre o passado de Barreiras, pouquíssima coisa sobre o passado de Santa Maria da Vitória, passado de Bom Jesus da Lapa, porque essas regiões elas não geravam tanto interesse econômico e político. Não estou dizendo que não tinham a sua importância, elas não tinham importância no conjunto da economia baiana, né? A importância era bem menor do que é hoje. Então, isso não gerava interesse pela pesquisa. Então, certamente é a dificuldade maior que eu tenho. Com relação a levar esse debate para as escolas, eu acho que tem duas formas, né? Uma da educação formal, né? Que os currículos passem a contemplar a história regional e a geografia regional de maneira mais incisiva. E eu acho que esses professores que têm saído aqui da UFOB e ido para as escolas, eles estão atentos a essa necessidade de contemplar a história regional e a geografia regional. E a outra forma, eu acho que é a universidade se aproximando cada vez mais das escolas. Esse projeto que nós fizemos mesmo, eu e a colega Carla, da Universidade Federal do Paraná, ele foi realizado para contemplar as escolas públicas, né? O retrofotografia que eu mencionei no início da minha fala. Então, nós produzimos cartilhas, foram mais de 1.000 cartilhas que nós produzimos e que foram distribuídas nas escolas do município de Barreiras, né? Então, acho que a gente tem que apostar na educação formal, ressignificando o nosso currículo, o currículo dessas escolas, mas também em outras formas de educação que passam aí pela extensão da universidade, né? A universidade se aproximar da escola pública, da escola básica, e levar esse conteúdo, levar esse debate para lá, para que os estudantes cresçam conhecendo a sua realidade regional e, mais do que isso, interessados em conhecer ainda mais.
E aí, quem sabe, a gente pode capturar alguns deles para virem estudar conosco aqui na UFOB. Sim. Ainda falando sobre essas cidades aqui da região e como Barra foi deixada para trás depois do crescimento de Barreiras, né? Eu realmente tenho essa impressão de que Barra foi deixada um pouquinho para trás e que a UFOB chegando em Barra também já dá uma visibilidade maior para a cidade também. Aí eu queria perguntar para o senhor sobre aqueles questionamentos que surgiram anos atrás aqui pelas pessoas da região, se seria interessante desmembrar o estado da Bahia e criar um estado novo, o estado do Rio São Francisco, abarcando essas cidades aqui da região. Então, essa discussão, quando eu cheguei aqui em 2006, essa discussão era muito intensa, né? Porque havia um debate florescendo em outros estados, principalmente no estado do Pará, para a criação do estado do Tapajós e a criação do estado de Carajás. E você não faz ideia, Roberta, de como eu era convidado para participar de debates aqui, principalmente aqui em Barreiras, sobre a criação do estado de São Francisco. Quase toda semana eu era convidado para algum debate. E eu ia, né? E eu comecei a formular uma ideia em torno dessa questão de que a criação de um estado não resolveria os problemas mais candentes da nossa sociedade. Nós tendemos a acreditar que o nosso problema aqui na região é econômico, que a gente não consegue se desenvolver porque estamos atrelados à Bahia e que a gente tem uma questão geográfica de superação da distância, né? Que Salvador não olha muito bem para nós, essa coisa toda. E eu comecei a acreditar que isso não era de todo verdadeiro, que o nosso problema ele é social. O nosso problema é que a gente produz muita riqueza, mas que a gente não distribui com justiça a riqueza produzida. E aí eu temo que a criação de um Estado aqui na nossa região, ao invés de gerar condições para a superação dessas injustiças, ela vai recrudescer essas injustiças, ela vai aumentar essas injustiças. Porque quem serão os governadores, os deputados, os senadores desse pretenso Estado? Serão aqueles sujeitos que estão comandando a economia atual, aqui na nossa região. E esses sujeitos, salvo raríssimas exceções, nunca se preocuparam com a superação das injustiças com as quais convivemos. Então, eu não sei até que ponto a gente vai chegar a um bom termo. Eu acho, por exemplo, que nós ganharíamos muito mais exigindo do Estado da Bahia uma descentralização da gestão. Criar órgãos que deem poder decisório à nossa própria região. Eu acho que assim a gente consegue dialogar melhor com Salvador do que criando um Estado novo. Quando eu tomo o Tocantins como exemplo, né? O Tocantins é um estado muito rico, mas muito desigual. E ele foi criado com os mesmos argumentos que são utilizados aqui para a criação do Estado de São Francisco. Professor, nós temos mais algumas questões aqui no chat, e aí, para compensar o tempo que o senhor caiu, voltou, a gente vai dar continuidade fazendo as perguntas aí para esclarecer para o público. O André Luiz de Souza Sampaio pergunta: hoje vivemos uma fase da globalização marcada por acentuação do desenvolvimento tecnocentrífico em diversos campos, por suas novas discussões climáticas e novas trocas culturais. Ele mandou aqui. Aí depois mandou: como as nossas universidades e a Universidade do Oeste da Bahia, no Nordeste em geral, tem que ser inserido nesse contexto? Quais são os principais desafios desse cenário? Tá. Primeiro, assim, ele está correto quando ele diz... Desculpa. Aí eu posso fazer um bloquinho, já faço as outras duas perguntas que temos aqui? Por favor. Pronto. Aí a Cibele Oliveira perguntou aqui: o senhor comentou que nós somos sujeitos transformadores do espaço. Usando uma sustentabilidade ambiental, como podemos cuidar do nosso cerrado
E, na opinião do senhor, quais são as ações que os sujeitos podem executar em prol dessa sustentabilidade no Cerrado Baiano? Tem mais alguma? Prontinho, pode... Não, pode responder. Então, deixa eu tentar responder a primeira. Acho que foi o André, né? Que fez a pergunta. Isso, André. Bom, ele está absolutamente correto, né, quando diz que o nosso desenvolvimento atual, né, o nosso modelo de desenvolvimento, que está atrelado a essa questão da globalização, ele é tecnocêntrico, né? E aí Milton Santos fala de um problema que advém dessa centralidade que a técnica adquire, que ele fala da unicidade técnica. O que é essa unicidade técnica? É quando os espaços de comando criam as técnicas e os espaços de obediência têm que reproduzir essas técnicas, né? O que são... E aí deixa eu retomar aqui um pouco para explicar o que é que eu quis dizer. O Milton Santos, o geógrafo Milton Santos, ele costuma dizer que na globalização houve uma ressignificação dos modelos de comando e obediência que acontecem entre países, entre estados, etc. E os estados produtores de técnica, os países produtores de técnica, com suas economias, com seus agentes econômicos, eles se transformam em espaços de comando, e aqueles espaços que importam essas técnicas são espaços de obediência. Isso está óbvio, né? Se eu crio uma nova técnica e exporto essa técnica, você que comprou a minha técnica, você vai ser dependente de mim, né? Isso está óbvio. A gente pega, por exemplo, o caso do Santo, que produz uma semente de soja que é estéril. Você produz a soja e depois você tem que comprar soja de novo na mão, semente de novo na mão da Monsanto, mantendo-se numa condição de dependência. Porque nós resolvemos não criar nossas próprias tecnologias e importar as tecnologias vindas de outro lugar, né? Então, isso é fato. Aí vem a pergunta, como é que a universidade vai se posicionar para lidar com essa situação, numa região como a nossa? Eu acho que a técnica ela é importante, né? Ela faz a gente superar limitações. Contudo, nós temos que pensar também não apenas na importação de técnicas, mas na produção de técnicas. E pensar na produção de técnicas não apenas a partir de uma concepção centrada na economia, mas centrada cada vez mais nas demandas da sociedade, nas necessidades da sociedade. Porque uma sociedade que tem as suas necessidades contempladas, ela será uma sociedade produtora. Ela vai ser dinâmica economicamente. Agora, muitas vezes você é dinâmico economicamente, utilizando técnicas alienígenas, técnicas importadas, mas isso não se espalha para o todo da sociedade. E aí você acaba aprofundando desigualdades. Portanto, eu acho que a universidade tem que ter um papel de produzir técnicas socialmente amparadas, socialmente situadas, tá? Respondendo a outra questão da sustentabilidade e tal, né? Como é que a gente pode cuidar do meio ambiente do Cerrado pensando a partir de um modelo outro de desenvolvimento, ou de uma alternativa de desenvolvimento? Eu penso que o nosso grande desafio é o da diversificação da nossa matriz econômica. Enquanto nós formos dependentes de uma única grande matriz econômica, nada vai mudar. Os espaços para a produção de grãos continuarão sendo ampliados, porque a nossa economia é dependente disso e botam na nossa cabeça que sem isso a região morre, né? Mas a gente poderia apostar, por exemplo, no turismo, na agricultura familiar, na agricultura camponesa, que produz diversidade alimentar. A gente poderia apostar em uma indústria menos poluente. A gente poderia apostar em atividades que façam com que a sociedade entenda que ela precisa dos bens da natureza e que a supressão pura e simples dos bens da natureza, em algum momento, vai nos trazer problemas. Suprimir água, como nós suprimimos hoje, para poder produzir grãos, a médio e longo prazo,
vai ser um problema grave. Já é um problema hoje e isso só tende a aumentar. Suprimir a floresta do Cerrado para a produção de uma única atividade econômica já está produzindo problemas para nós. E a gente precisa repensar continuadamente esse modelo. Se a gente não repensar esse modelo, a gente vai ficar nesse círculo vicioso, né? E vamos ser ricos e desiguais ao mesmo tempo e nada sustentáveis. Então, professor, para a gente finalizar, uma última pergunta. Nós vamos agora dar continuidade com o concurso fotográfico, né? O concurso fotográfico desse ano tem o tema Belezas do Oeste da Bahia. E eu queria saber, na visão do senhor como geógrafo, qual a beleza aqui do Oeste da Bahia, do Cerrado, que o senhor considera a mais bonita e por quê? Qual que o senhor mais aprecia? Seu povo, sem dúvida. As gentes do Cerrado, e eu digo isso no plural, porque somos extremamente diversos, nós temos populações ribeirinhas, nós temos os geraizeiros, nós temos os moradores das cidades, nós temos os agricultores, somos extremamente diversos, nós temos os migrantes que aqui chegaram, né, os gaúchos, os paranaenses, os catarinenses, mas também as populações que vieram de Irecê, que vieram de Presidente Dutra, que vieram de outras capitais, que vieram de outras regiões da Bahia. Tudo isso nos faz uma região diversa, né? E a gente precisa aprender a ter orgulho disso. Porque essa diversidade é bela. É essa diversidade que faz com que sejamos únicos dentro do nosso estado, dentro do nosso país. Então, não tem nada de mais lindo na nossa região do que nós mesmos. E somos mais bonitos ainda quando sabemos interagir com respeito com a natureza que nós temos aqui. Aí nos tornamos ainda mais bonitos, porque sabemos fazer uso, nos apropriar dessa natureza que nós temos, sem destruí-la. É meio utópico, né? Parece meio utópico, mas tem gente que faz isso por aí. E a gente pode implementar isso aqui muito facilmente, né? É só a gente ter um pouquinho mais de cuidado conosco mesmo, né? Porque a gente cuidando do Cerrado, a gente está cuidando de nós também, né? Exatamente. Então, professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Gostaria de agradecê-lo mais uma vez. E agora a gente vai dar continuidade aqui com o concurso fotográfico. Lembrar o pessoal de não esquecer de assinar a lista de presença. Vamos agradecer aí de novo o professor Paulo pela explanação. E agora eu convido o professor Adriano, diretor de Ações Afirmativas e Estudos Estudantis, para fazer a abertura desse segundo momento. Seja bem-vindo, professor, à nossa live. Obrigado, Roberta. Boa tarde a todas e todos, né? Um prazer imenso aí ouvir essa palestra maravilhosa do professor Paulo Baqueiro, né? Que fala aí sobre as transformações regionais, né? Dentro de um conceito de sustentabilidade. Muito bom, professor. Muito bom sua palestra, é sempre muito bom lhe ouvir. Dando continuidade, pessoal, ao evento, né? Eu cumprimento a todos também que nos assistem, ao tempo que damos boas-vindas e gostaria de agradecer a cada um de vocês. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Rotaract Clube pela realização deste evento e pela parceria realizada com o programa Despertar da UFOB. O Rotaract de Barreiras está realizando o concurso fotográfico como uma forma de mobilização da comunidade estudantil para que possa apresentar suas habilidades fotográficas por meio dos registros das belas imagens da nossa região, com o tema As Belezas do Oeste da Bahia. A realização do evento tem o apoio do Programa Despertar, vinculado à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas da UFOB. O estudante ganhador, primeiro colocado, será premiado pelo Rotaract Clube, Clube Barreiras, né, com o Kindle Amazon da 10ª geração. Assim, foram 30 inscrições e, conforme a análise documental realizada, né, foram deferidas 8 inscrições, 8 imagens, né? Todas as 8 foram aprovadas pela equipe técnica e disponibilizadas para votação pública. E agora, né, neste momento, teremos aí o top 3, né, com os nossos finalistas. Desde já, a gente informa, né, que caso o ganhador seja de algum outro campus, né, a gente vai conseguir mobilizar aí o veículo para poder estar entregando lá no campus de origem, e
e a pessoa vai receber a premiação, viu? Então fique bem tranquilo em relação a isso. Aí eu gostaria, né, de finalizar minha palavra desde já agradecendo, né, a colaboração e a confiança do Rotaract Clube de Barreiras durante a realização de todo o evento, né, e nesse concurso. E eu passo a palavra, né, para a presidente Maiara, presidente do Rotaract Clube de Barreiras, que trará o resultado e fará a premiação. Maiara, fique à vontade. Desde já, muito obrigado, viu, pela parceria, cuidado e dedicação que tem sempre sido demonstrado pelo Rotaract em nossos eventos e esses eventos que tem desenvolvido em parceria. Muito obrigado. Boa tarde. Queria agradecer a todo mundo que tá nos assistindo, né? Agradecer ao Projeto Despertar, ao FOB, pela nossa parceria. E eu gostaria de falar um pouco do que é o Rotaract, antes de apresentar as fotos e mostrar como cada foto, quantas curtidas teve, né? O Rotaract é uma rede internacional para jovens a partir de 18 anos, com a missão de desenvolver líderes transformadores. A gente foi criado pelo Rotary Internacional há 54 anos, que atua como uma escola de liderança na prática, né, que cumpre o propósito por meio do compartilhamento de ideias e realização de projetos sociais voluntários para resolver o problema da comunidade. Então, assim, quem quiser conhecer a gente, né, pode estar entrando no nosso Instagram, que tem o nosso contato, tem os nossos projetos, pode conhecer um pouquinho de cada um também dos integrantes. Falando do concurso, a gente tinha como objetivo o concurso, né, fazer essa integração, fomentação do Rotaract e do programa Despertar com a sociedade. E aí nós tivemos 30 inscrições, fomos para análise documental e depois nossos fotógrafos escolheram 8 fotos. E essas 8 fotos foram para o perfil do Rotaract Club durante um período. E aí as 3 fotos mais curtidas iriam ganhar prêmios, né? O primeiro lugar irá ganhar um Kindle, o segundo e terceiro lugar a gente fez uma caneca personalizada para cada um, como lembrança pela participação. Eu vou mostrar aqui agora as fotos, as 8 fotos que foram selecionadas. Essa aqui é a foto da Rubia de Sá. Ela ficou em 8º lugar, com 47 curtidas. Aí a gente tem o 7º lugar, que foi da Andreia Souza, com 136 curtidas. O 6º lugar, do Jefferson Santos, com 158 curtidas. E aí a gente vem para a Cristina Lopes, que é uma foto com 186 curtidas. E aí a gente vai agora para o 4º lugar, que é o Gabriel Freitas, com 204. E o nosso 3º lugar, que é do Lucas Ribeiro, que ele está com a gente aqui, que se ele quiser, Lucas, você pode falar um pouco da sua foto, o que te motivou, o que te inspirou a mandar essa foto para concorrer. Boa tarde. Estão conseguindo me escutar? Sim. Essa foto aí eu tirei aqui na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, aqui em Bom Jesus da Lapa. Em frente a essa catedral tem uma praça que eu costumo passar diariamente. E nesse belo dia eu olhei para a catedral e resolvi tirar uma foto, guardar de recordação. E ficou uma foto bem bonita. Ficou assim. Aí, Lucas, o seu prêmio, a gente vai mandar, a UFOB vai mandar pro polo daí, né? E aí eles vão dar um jeito de te entregar. Certinho. E agora vamos lá ver quem foi. Muito obrigada, Lucas, pela sua participação no concurso. A sua foto realmente ficou muito bonita. Obrigada pela participação, por falar para a gente por que eu da foto. Eu que agradeço a oportunidade. Certinho. Agora a gente vai revelar o 2º lugar. O 2º lugar ficou com a Manuela Santos, com 1.157 curtidas. Né, Manuela? E aí a Manuela está aqui com a gente também, que ela vai falar um pouco o que motivou ela a tirar uma foto. Seja bem-vinda, Manuela. Pode ficar à vontade.
Olá, boa tarde. Meu áudio tá bom? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, boa tarde. Eu sou a Manuela, eu sou do curso de Geografia da UFOB. E o que me motivou, né, a tirar essa foto foi principalmente o meu trabalho de conclusão que eu estou fazendo. E aí essa foto ela foi tirada no Penedo, que é um povoado de São Desidério. E aí eu tô lá estudando, né, a minha área de estudo. E tem uma beleza assim muito bonita e uma trilha. E essa foto aí foi tirada na trilha que é chamada da trilha do Paredão do Lapão. E eu tenho um carinho muito grande, né, com esse local, com essa área de estudo, que eu estou lá, conheço as pessoas, e eu estou fazendo meu trabalho lá, então eu vi assim, eu pensei logo, né, tenho que ir participar com essa foto, porque tem um significado, né, tem bastante significado, né, para mim. Obrigada, Manuela, pela sua participação, por ter falado para a gente o que te inspirou e motivou você a ter mandado essa foto para a gente. E aí a gente vai. Obrigada. E agora vamos revelar a foto ganhadora. O nosso primeiro lugar vai para Luane Moreira. Ela conseguiu 1.847 curtidas. E aí a Luane está aqui com a gente também, que ela vai falar um pouco sobre a foto dela, que foi a nossa foto ganhadora. Oi, boa tarde. Eu queria agradecer, primeiramente, pelo projeto do Rotaract com o Despertar, que foi uma bela iniciativa para mostrar as belezas do nosso oeste. E a minha foto foi durante um passeio no cais do Rio Grande, muito popular aqui em Barreiras, que eu achei o pôr do sol muito lindo, e aí eu quis fotografar o momento. Muito obrigada, Luane. Parabéns por ter, conseguido ganhar. O nosso culto realmente é uma foto muito bonita. E aí a gente vai estar combinando com você para fazer a entrega física, a entrega do prêmio, né? Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente, né? Por você ter explicado o que te inspirou, que te motivou a enviar essa foto para a gente. Eu queria agradecer a todo mundo, né? A todos os participantes, ao FOB, a todo mundo que apoiou a gente nesse projeto. E aí eu vou passar a palavra para a Roberta, né? Para a Roberta fazer o encerramento da nossa live. Muito obrigada, gente. Que finalização bacana do nosso concurso. Fotos belíssimas foram enviadas. Né? Queria parabenizar os finalistas, parabenizar a Manuela por ter ganhado aí o primeiro lugar. Que possamos realizar mais vezes, né, ações como essa de protagonismo estudantil. Obrigada ao Rotaract Clube Barreiras e todas as pessoas envolvidas. Agradecemos também ao suporte técnico, Jetson, que está aqui nos dando todo o suporte, todo o apoio, não só nesses momentos de lives, mas também presencialmente. O Jetson está sempre resolvendo tudo para a gente. Obrigada, Jetson. Agradecemos a todo mundo que nos assistiu até aqui. O Despertar UFOB deseja um excelente fim de semestre a todo mundo, um ano de 2023 repleto de saúde e prosperidade. Retornaremos às nossas atividades em março, mas qualquer sugestão de atividades e informações é só contar conosco através do nosso e-mail nufa.proai@ufob.edu.br e também nos endereços que foram disponibilizados no chat, no nosso Instagram do Rotaract Clube. Entrem em contato com a gente, sigam, curtam as nossas postagens. E é isso, pessoal. Abraço, obrigada. Roberta, um minutinho, que a ganhadora do primeiro lugar foi a Luane. Você falou que foi a Manuela. Ah, meu Deus. Luane, é isso mesmo, me perdoe. Agradecer também as outras pessoas que participaram. Luane, me perdoe. A ganhadora aí, a Luane, parabéns. E é isso, gente. Muito obrigada por participarem da nossa live.